Doutor, agora em relação ao polêmico dente do siso, o que você me conta? Normalmente os pacientes têm muito medo de fazer a cirurgia do dente do siso, né? Muito medo por conta das histórias que giram em torno do dente do siso. Inclusive entre os noticiários também, que a gente tem bastante. Muitos mitos também, né? Muitos mitos, na grande maioria deles. Então, o que a gente fala? Você que precisa tirar o dente do siso, é uma cirurgia, claro, feita com um bom cirurgião, é uma cirurgia de forma corriqueira, né? Aqui no Dr. Simão a gente faz extrações de siso de forma de rotina, né? Na nossa rotina fazer extração do siso aqui, né? E vem muito paciente com trauma já, alguns que já tiraram o dente em um outro lugar, têm medo e tal. Então a gente trabalha aqui no Dr. Simó com várias técnicas para conseguir controlar essa ansiedade, né, durante todo o procedimento. Quais técnicas, doutor? Normalmente a gente usa, claro, a gente tenta fazer um acolhimento, né, a equipe nossa toda treinada, né, para isso, para fazer um acolhimento desse paciente, quando ele chega, ele já é o primeiro passo, né, a gente conseguir fazer isso. O segundo, a gente trabalha com uma sedação consciente com o uso de medicamentos. Então, trabalha com medicamento, assim, que vai deixar o paciente muito mais calmo, mais tranquilo durante o procedimento. Em níveis, assim, de ansiedade muito grande, que a gente necessite fazer, assim, esse medicamento não vai surtir o resultado, a gente tem uma parceria com médicos anestesistas que vêm aqui e faz também anestesia, né? No caso, assim, são sedações, tá? Não vai dormir, mas é uma sedação um pouco mais profunda, para que consiga realizar esse procedimento, tá? Mas assim, em casos mais extremos, que são muito difíceis de realizar, que é extrações do siso, mas feito em âmbito hospitalar. Mas isso é um outro assunto. Uma cirurgia que precisa ser bem planejada, né? Bem planejada. Tem algum risco, doutor? Alguma consequência que isso pode causar? Os dentes do siso, se você não tirar, tiver, né, essa questão de ele não estar na posição correta, ou muitas vezes o paciente fala, eu não tenho dente do siso, e nunca sequer tirou uma panorâmica e nem sabe que tem o dente lá. Normalmente a gente fala que assim, o dente dentro da boca, ele pode, né, tem que ser sempre acompanhado. Por quê? Quando o dente está lá dentro do osso, ele tem um período, né, como se fosse uma cronologia, para ele surgir na boca. A partir desse momento, que ele já deu aquele tempo de incluir e não incluiu na boca ainda, ele pode, lembrando, ele pode acabar desenvolvendo algum cisto, algum tumorzinho que a gente tem que ficar investigando. Isso é muito importante para a gente avaliar, né? Essa é uma das consequências de a gente não tratar. Outras coisas também, as famosas pericoronarites, que é aquelas pelinhas que o dente já nasceu e tem aquela pequena gengivinha em cima do dente, né? Isso dói? Bastante. Dói muito e o paciente às vezes fica com o rosto inchado. E em casos muito severos nós temos abscessos grandes que tem que ser levado até para o hospital para fazer drenagem, né? Então a extração de forma precoce, né, às vezes é o melhor remédio. Melhor para o paciente que não tem dor, a gente consegue fazer um condicionamento melhor. E normalmente eu sempre falo para os pacientes, olha, você está sem dor, esse é o melhor momento para você conseguir tirar. Porque se o dente está com dor depois, fica um pouco mais difícil, né? Tem todo aquele estresse que fica em volta. A prevenção, né? É sempre o melhor caminho. Né? Com certeza, né? Com relação que você já tinha perguntado para mim num outro momento, fora dos bastidores, pode gerar uma sinusite? Será que pode, não pode? Normalmente, a extração do dente não gera nenhum tipo de sinusite, a não ser que você tenha uma complicação pós, que normalmente a gente chama isso mais na parte superior, que é a comunicação buco-sinusal. Normalmente o cirurgião, quando ele tem esse tipo de situação, que é uma situação que pode acontecer, tem técnicas para fechar e não dar isso, tá? Agora, um dente maltratado, um canal não feito, ou o próprio dente do siso lá que está com uma cárie, pode gerar uma sinusite odontogênica. Enquanto não tirar essa sinusite, ela fica persistente aí também.
Então já vamos aproveitar, fala um pouquinho sobre a parestesia, doutor. O que seria, como acontece? A parestesia é uma condição que acontece após o procedimento cirúrgico que a gente realizamos, quando você tem o terceiro molar numa posição muito baixa, muito próxima à região do nervo, que é o nervo, no caso, o nervo alveolar inferior, né? Que ele desce, entra dentro da mandíbula, vai encaminhando, passando por todos os dentes e mais ou menos do lado aqui na comissura do lábio, ele sai aqui, né, enervando a parte do lábio, né, e um pouco dessa região do queixo aqui. A parestesia, ela é a perca da sensibilidade, né? Não é a parte motora, né? Assim, a boca não fica torta, mas assim a sensibilidade. Então o paciente fala: nossa, doutor, a anestesia não passou. E na verdade não, é que assim teve algum comprometimento ali no nervo. Os dentes do siso, não todos, mas alguns têm essa proximidade muito grande com relação ao nervo. Às vezes tem dente que não tem como a gente evitar. Temos técnicas para que a gente não precisa remover 100% o dente. Em caso, vamos supor, nós temos um nervo aqui e o dente está meio que entrelaçando, pinçando. É uma técnica muito difícil a gente conseguir tirar sem acabar até cortando o nervo. Então a gente faz algumas técnicas para que não lesione isso aí. E em alguns casos que tem a proximidade com o nervo, pode dar essa parestesia? Pode. E normalmente a parestesia ela é transitória. O que quer dizer isso? Ela pode voltar com o tempo, sim, né? Ah, mas quanto tempo? 1 mês, 2 meses? Isso, normalmente eu falo, depende muito do organismo. Muito individual, é né? muito Cada individual. caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, cada paciente responde de uma forma. Então, assim, a gente trata com medicamentos, trata com laser e vários outros métodos para o quê? Quando a gente sabe que vai dar parestesia, eu já oriento o paciente, a gente tem técnicas para conseguir reverter já esse processo, né? Aqui no Simó mesmo nós temos várias técnicas, né, vários equipamentos que nos auxiliam, desde de laser, nós temos a físio aqui, eletroestimulação, ozônio e entre outros tratamentos para estimular o nervo voltar. Normalmente todos os casos que nós operamos aqui, nós temos grande sucesso aí no caso de parestesia. Clínica Dr. Simó, qualidade, sorrisos e saúde.